Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Salmos, capítulo 107, versículo 28 e 20, ao 30. E o tema da nossa devocional hoje é Acalme o teu coração. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 107 e o versículo 28 diz o seguinte: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto seguro. Aleluias, glória a Deus. Meus amados irmãos, às vezes nós passamos por momentos de grande angústia, e eu quero me dirigir a você que tem enfrentado lutas, dificuldades, problemas, e eu quero dizer para você que você tem alguém que está olhando para você e pode resolver o teu problema. Muitas vezes nós passamos por angústia, por problemas, dificuldades, situações difíceis que acontecem e trazem aflições aos nossos corações. Nos deixa inseguros, com medo, mas nós temos o Senhor da palavra, o Senhor Jesus que está conosco, que é conosco. Muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito e não queremos esperar em Deus. Nós mesmos queremos tomar a frente, querer resolver os problemas, querer ditar como deve ser feito as coisas e não esperamos em Deus. Até colocamos nas mãos de Deus, mas não temos paciência e queremos resolver no nosso tempo, do nosso jeito. E não é assim. Então, não só conosco, não só com essa geração, com esse povo, mas também isso aconteceu no passado, né? Quantos homens e mulheres que no passado também enfrentaram lutas, dificuldades, problemas, adversidade na vida. Os discípulos, por exemplo, foram uns e eram homens que andavam com Deus. Os discípulos, a Bíblia diz, certa feita, que entraram num barco e iam atravessar, e na travessia levanta-se uma grande tempestade e os discípulos ficaram atemorizados, com medos, e foram clamar, chamar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele se levanta e acalma aquela tempestade, aquele vendaval que se levantou naquela ocasião. E esse mesmo Jesus, ele pode acalmar a tempestade e os vendavais que se levantam contra a tua vida, contra a tua família. Então, meus amados irmãos, um vento naquela ocasião tão forte que foi suficiente para deixar os discípulos atemorizados, com medos. Mas eles clamaram ao Senhor por ajuda e tudo foi resolvido. Sabe quantas vezes as coisas não se resolvem em nossa vida porque, como eu disse agora há pouco, nós queremos resolver do nosso jeito, no nosso tempo e entre nós mesmos. Nós não sabemos chamar, nós não sabemos clamar. Nós clamamos e quando chamamos, muitas vezes por essa pessoa errada. Nós não chamamos por quem realmente pode resolver a situação. Os discípulos aqui, eles foram sábios, eles clamaram por Jesus e Jesus resolveu a situação. Isso também acontece conosco. Se nós não chamar pela pessoa certa, se nós não nos dirigir à pessoa certa, nós vamos ficar chamando e as coisas acontecendo do mesmo jeito, porque nós estamos batendo na porta errada. E nós precisamos ter esse discernimento e chamar, clamar pela pessoa certa, aquele que pode resolver. Então nós precisamos confiar no Senhor. Quando a gente olha para esse texto aqui,
olha só o que diz aqui o versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Não existe problema, não existe dificuldade que o Senhor não possa resolver. Nós só precisamos entender, confiar e clamar, chamar por Ele. Então o versículo 28 ele diz justamente isso. O 29 diz, faz cessar a tormenta, acalmar, acabar, assim como Ele fez cessar aquela tempestade, aquele vendaval que se levantou naquela ocasião em que os discípulos clamaram por Jesus. Então Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Pode ser do tamanho que for a dificuldade, o problema que você esteja enfrentando. Não existe problema grande para o Senhor. É pequeno para mim, é grande para mim, é médio para mim. Mas para o Senhor é tudo do mesmo tamanho. Para Ele não existe probleminha e problemão. Para Ele tudo é a mesma coisa. Não existe nada que Ele não possa resolver. Então só precisa você fazer o que está escrito aqui no versículo 29. Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Pode ser de 2 metros, 3 metros, não importa a altura. Não importa o problema que se levantar contra a tua vida. Chame por Jesus e Ele resolve a tua situação. O versículo 30 ele diz, então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto seguro. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos levar ao porto desejado, ao lugar desejado. E qual é o lugar desejado que o Senhor quer nos levar? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, ao céu. Esse é o principal propósito do Senhor, é nos levar ao céu, nos salvar, nos livrar da condenação do pecado que é a morte. Então, o ponto principal do Senhor, o propósito principal é nos levar ao céu para morar com Ele. Então, nós precisamos crer e confiar nisso, porque Deus está no controle de nossas vidas, meus irmãos. Podemos confiar. Você pode confiar. Ele está no controle da tua vida. Ele cuida de tudo. Ele é o mais interessado em cuidar, em te levar, em te dar segurança, paz. Ele é o Deus do impossível, que acalma qualquer tipo de tempestade. Não existe tempestade que o Senhor não possa acalmar e nem, como diz aqui o texto, cessar, dar um ponto final, né? Então não existe. E para finalizar, eu quero te dizer, e te faz prosseguir em segurança, caminhar em segurança, andar em segurança. A Bíblia diz que Ele é a luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho. Ele é a luz que nos faz andar em segurança. Então, eu quero deixar para você essa palavra, Salmo 107, versículo 28 ao 30. Medita nessa palavra, na palavra do Senhor. Confia nele e, como diz a palavra, Ele te faz prosseguir em segurança. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, ó Pai, nos dado força para prosseguir, para ir adiante. Pai, o Senhor mesmo tem lutado as nossas lutas. O Senhor tem sido, Senhor, conosco, tem ido à nossa frente, derrubando barreiras, destruindo muralhas, abrindo, Senhor, caminho e caminhos aplanados para que nós possamos andar em segurança, para que nós possamos andar e trilhar, Senhor, na Tua presença. Pai, eu quero nessa manhã orar pelo meu irmão, por a minha irmã. Senhor, colocar, Senhor, nas Tuas mãos a luta, a dificuldade, a tempestade, Senhor, que esse irmão tem enfrentado. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria para que ele possa, Senhor, andar, prosseguir, para que ele possa te clamar, pedir por ajuda, como diz a tua palavra, e o Senhor os levar, Senhor, ao ponto desejado, ao porto desejado, ao lugar desejado, ao lugar que ele almeja chegar, Senhor. Dê força, dê sabedoria, dê estratégia, Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Pai, eu quero orar por esse irmão que está retornando, Senhor, do seu trabalho, aquele que vai sair para o seu trabalho agora, que o Senhor dê um dia de bênção, de vitória, de paz, de prosperidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que todo levante, Senhor, toda obra contrária, todo espírito, Senhor, de contenda, de inveja, caia por terra em nome de Jesus, mas que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, permaneça na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Pai, eu ainda quero te agradecer por cada inscrito no canal, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, os familiares de cada um dos que são inscritos. Pai, que a bênção do Senhor permaneça no lar de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.